Olá pessoal, mais uma vez voltando aqui, trazendo hoje a Percurso 9 e 10, duas grandes potências mundiais hoje, os Estados Unidos e a China. Falando aqui dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um dos maiores territórios do mundo, é uma das maiores potências mundiais políticas econômicas, culturais, por que não dizer culturais, do mundo. É formado por 50 estados, junto com o Distrito Federal, que fica em Washington. Além do seu território em terras contínuas, tem o Havaí, que é um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, e de onde sai, é muito conhecido por a sua questão do surf. Bom, os Estados Unidos foi inicialmente colonizado pelos holandeses, ainda no século XVII, mas os holandeses permaneceram lá há pouco tempo. Os ingleses invadiram e fundaram lá colônias, conforme vocês podem ver aqui na parte dos antecedentes. Essas colônias, a gente até já viu em história, se desenvolveram 13 colônias, no leste dos Estados Unidos. As colônias, vamos aqui, essas colônias aqui da parte norte tiveram uma tendência para a industrialização, e as colônias aqui da parte sul, uma tendência mais agrícola, um desenvolvimento mais voltado para a agricultura. As colônias cresceram, se desenvolveram um pouco, e no século XVIII, influenciado pelas ideias iluministas, se tornaram independentes da coroa britânica. Quando eles se tornaram independentes, os próprios americanos incentivaram a expansão territorial para o oeste, conforme vocês podem observar aqui, o avanço da população para o lado oeste americano. Essa expansão, essa conquista do oeste, inclusive gerou muitos filmes, muitas produções americanas sobre essa conquista, essa expansão do território. Ela se deveu por incentivos fiscais dos governos na época. Se incentivava para que as pessoas, os colonos, tanto americanos como fora dos Estados Unidos, eles permanecessem na terra, chegassem na terra, permanecessem por ali um tempo de 5 anos e permanecendo, a terra seria sua, com 5 anos de estabelecimento. Esse acordo foi chamado de Ato de Propriedade Rural. Você ficaria 5 anos na terra e, por uma espécie de uso capião, a terra seria sua. Muitos estrangeiros foram então atraídos para os Estados Unidos nessa intenção, principalmente outros ingleses e irlandeses também, que faz parte ali da Grã-Bretanha. Só que o colono, o ocupante da terra, ele passava a ser responsável por expulsar os índios. Assim como aqui no Brasil existia no território dos Estados Unidos uma grande quantidade de indígenas. E esses indígenas se sentiam possuidores da terra, viviam da terra, e aí entravam em conflito com esses estrangeiros. Como aqui também, lá gerou conflitos muito grandes. Só que os americanos, eles tratam essa conquista do oeste, essa expulsão, esse dizimar os índios como uma coisa muito legal. Na verdade, não é. Os índios eram os possuidores da terra, não conseguiram entrar num acordo, porque os ingleses os colonos estrangeiros se sentiam superiores, como era uma característica dos europeus na época, e acabavam por matar
porque era mais fácil, mais rápido acabar logo com os índios. Muito bem, essa expansão aconteceu, boa parte dos indígenas americanos morreu nessa ocupação. Né? Um outro fator que fez com que os Estados Unidos se expandisse nessa primeira fase foi chamado Destino Manifesto. Eles acreditavam, principalmente, vou colocar aqui, os ingleses que vieram para colonizar os Estados Unidos, principalmente os mais religiosos, que hoje a gente vai conhecer como evangélicos, né? Eles eram chamados de puritanos. Era um grupo evangélico inglês. Eles se acreditavam assim muito... Como é que eu vou colocar? Não é santos, mas se achavam muito puros, daí o nome puritanos, e que esses puritanos, conforme vocês podem ver aqui, estavam destinados, né, divinamente a conquistar e tornar essa terra uma terra de muita prosperidade e dominação, certo? De outros povos. E assim acreditando que eles eram eleitos de alguma forma, e com esse sentimento de posse, de propriedade da terra, os Estados Unidos cresceram. Né? Essa forma de pensar fez com que os Estados Unidos rapidamente crescessem, tanto no seu próprio território, como a forma com que eles se expandiram pelo mundo. A gente chama hoje, os pesquisadores, os influenciadores, eles chamam de política imperialista. Essa política de dominação, de influência que os americanos têm sobre o mundo todo hoje, deveu-se a essa forma com que eles têm de pensar, que eles são, de alguma forma, um povo escolhido para trazer o progresso para o mundo. Em razão disso, um dos presidentes americanos, James Monroe, ele criou uma doutrina, a doutrina Monroe, conforme vocês podem ver aqui, que, vamos dizer assim, se colocava como protetor das outras nações. Essa doutrina Monroe começou, essa forma de proteção, principalmente na América, os territórios da América Latina, conforme vocês podem ver aqui no mapinha, as áreas de influência dos americanos, inicialmente na América Latina. Vou proteger aqui os meus vizinhos, porque eles são menores, e eu dando essa proteção, outros países europeus não vão mais invadir os territórios da América. E essa influência acabou fazendo com que eles crescessem de forma mundial, né? Essa expansão foi aumentando além da América do Sul para o restante do mundo. Quando acontece o evento das duas guerras mundiais, os americanos são decisivos, né? Eles entram para decidir a questão da guerra. E aí, no final das duas guerras, eles se tornam assim, os grandes vencedores, o que faz com que a expansão de influência americana saia da América Latina e passe para o restante do mundo, certo? Os Estados Unidos investiram muito e pesado. Além da agricultura e pecuária, eles investiram na indústria. Isso é uma questão que a gente bate bastante. Um país, para ser desenvolvido, ele tem que ter uma indústria forte. Os Estados Unidos têm essa indústria forte. Então, eles têm os três braços da economia, os três setores, o primário, o secundário e o terciário, eles têm muito forte. Eles têm uma agricultura muito forte, incentivos fiscais para a plantação, tem grandes estados com grandes faixas territoriais agricultáveis, com muitos produtos. Eles têm outros estados com uma tendência industrial muito forte, desde o seu início, né? A gente viu ali que as colônias do norte,
tinham uma vocação industrial. E eles vendem muito, eles têm um terceiro setor, um setor de serviços muito grande, né? E eles consomem muito, eles produzem muito, faz com que eles sejam uma potência muito grande. Esse raio de influência fez com que crescesse além de econômica, política e militarmente, né? Influencia o mundo todo. Nós também consumimos muitos produtos e ideias americanos. Vejam como eles dominam a indústria cinematográfica, não é? Numa outra ponta tem-se a China. A China, que inicialmente era uma possessão, é um território muito grande, mas que inicialmente, lá nesse período de colonização, acabou tendo seu território invadido por muitos europeus, muitos grupos europeus também, tendo várias zonas de influência de outros estados. Mas a partir do século, na segunda metade do século XX, a China, um grupo de nacionalistas, né, vamos chamar assim, entrou em confronto com o governo para que expulsar esses estrangeiros, tirar da China essas influências. Eles conseguiram. O líder desse grupo era Mao Tse Tung e transformou a China num país independente, né? Mao Tse Tung, em outubro de 1949, vocês podem ver aqui, né? Ó, a datinha aqui, ele tornou a China independente. Batizou a China com um novo nome, a República Popular da China, e a sua influência ideológica é comunista, mais voltada ali, muito próximo do que é o socialismo, né? O líder religioso da época, político, né? Líder político, o Chiang Kai-shek, foi expulso da China, saiu da China, fugiu da China e se instalou na ilha de Taiwan. A ilha de Taiwan continuou tendo influência estrangeira, né? Se tornou capitalista. Embora seja uma ilha que pertença à China, ela tinha uma economia desligada da China. Funciona meio que separada. Embora até hoje a ONU não considere a Taiwan um país independente. Muito bom. Muito bem. A China, com Mao Tse Tung, se tornou comunista, expulsou esses estrangeiros capitalistas do seu território e se aliou ideologicamente com a Rússia. A União Soviética, que era socialista também. Só que ela se fechou. A China se fechou no seu próprio território. E aí, durante muito tempo, não se desenvolveu. Principalmente no período da influência da vida de Mao Tse Tung, né? Se tornou, como muitos países que eram socialistas, tornou uma ditadura, né? O que vinha de fora não era permitido. Depois que o Mao Tse Tung morre, e ainda nesse período da vida de Mao Tse Tung, a China passou por um período de grande fome, né? O governo não chegava como deveria a toda a população. A China é o maior país em termos de população do mundo, então muita gente passava fome. Daí a cultura de se comer vários tipos de plantas, de ervas, de consumir e de animais da sua mais diversa variedade, né? Inclusive os insetos. Não é por uma questão só de paladar exótico, era uma questão de sobrevivência, né? É só um toque com relação à cultura da China hoje. Bom, quando Mao Tse Tung morre, os dirigentes do Partido Comunista começam a abrir, lá pela década de 70, começam a abrir a economia da China.
Eles controlam politicamente o interior da China, mas economicamente eles começam a se expandir, a se tornar capitalistas. Tá? Oficialmente, a China é comunista, mas a sua economia é capitalista, porque não teria como, muito complicado no mundo de hoje, não ser capitalista. Né? Em função dessa abertura econômica, a China cresceu, investiu e está investindo muito e pesado em economia, em infraestrutura, em ciência, né? O que faz com que ela se desenvolva. A China é hoje um dos maiores exportadores do mundo. Muitas empresas transnacionais têm bases, fábricas na China, porque a mão de obra lá é vasta e barata, e com isso eles trazem desenvolvimento econômico para a China. Né? Além de vender muito para fora, eles consomem muito. Os maiores parceiros comerciais da China hoje são o Brasil, os Estados Unidos. Né? A gente compra muito, vende muito para a China. Sem dúvida nenhuma, é uma grande potência mundial hoje, porque tem um raio de crescimento muito elevado, tem uma população muito grande. Hoje o seu exército também é muito numeroso e potente. É hoje a única potência do mundo que ameaça a influência dos americanos, tá certo? Façam a leitura desses dois percursos. Qualquer dúvida me procurem. Vamos lá à atividade. Bons estudos!